Não tenho dinheiro. Quem quer reduz despesas, modifica o seu estilo de vida e acumula capital. Guarda dinheiro, começa hoje. São 3 pilares que sustentam sua renda passiva com kitnets: construção, locação e administração. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde você precisa se concentrar para ter sua renda passiva com kitnets. Vamos viver bem, vamos viver de renda passiva, vamos viver de kitnet. Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, kitneteiro raiz, ao KitCast, o primeiro podcast do Brasil sobre o assunto kitnet. Eu sou a Laiene. Eu sou o César. E eu sou a Patrícia. E nesse podcast, César e Patrícia, eu acho que vocês vão adorar o tema, porque é acabando com as suas desculpas. O povo pra ter desculpa, né não? Olha, é o que diferencia o empreendedor de sucesso do empreendedor que fica assistindo o filme comendo pipoca enquanto a gente agita. E é difícil realmente sair da zona de conforto, né? É mais fácil a gente, às vezes, se esconder atrás de uma desculpa, dizer que é difícil, porque exige sair da zona de conforto, às vezes é difícil. Então, por isso que tem que realmente mudar a mentalidade para poder sair. Então, para você que tá aqui, hashtag chega de desculpas, ok? Quais são as suas? Eu tenho certeza que você vai se identificar com uma ou não. Vamos lá, primeira desculpa que a gente mais ouve. Na verdade, a reclamação mais comum é não tenho tempo, o que é compreensível, mas na minha opinião é um absurdo, porque a única coisa que nós temos desde que nascemos é tempo. É o tempo que você tem aqui no planeta, é o seu ativo mais precioso, todo o resto você pode perder, já o tempo não. É o seu ativo mais precioso. O que vocês acham sobre isso? Quando alguém chega para vocês e dizem assim: eu não tenho tempo de fazer construção, eu não tenho tempo de fazer obra, eu não tenho tempo. O que vocês pensam sobre isso? Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá uma desculpa, né, Patrícia? Exatamente. Então, tudo é questão de prioridade na sua vida, né? Se o Brad Pitt te ligasse, e se você é uma mulher e o Brad Pitt te ligasse, ou sei lá, qual que é uma garota legal aí da mídia aí, te ligasse e falasse assim: posso almoçar com você hoje? Você arruma tempo. Você sempre vai ter tempo. Dependendo do tipo de relacionamento que você tem com a vida, você vai dando prioridade. Então, em relação, por exemplo, a compromissos, a gente começa a fazer uma comparação com o WhatsApp. Tem as mensagens que você responde na hora, tem as mensagens que você lê e responde depois, e tem aquelas que você lê, não responde, elas vão descendo lá no rolo do WhatsApp, você nunca mais responde e não faz nenhuma falta na sua vida. Agora, quando você não tem tempo para mudar o seu paradigma, o seu estado de vida, o que vai acontecer com você? Você vai continuar do mesmo jeito, sem tempo. Então as pessoas não estão dando a devida prioridade para a liberdade financeira. É questão de tomar consciência. Se elas não tomarem consciência, o tempo que elas vão ter mais tarde, quem vai decidir não é a pessoa, é o sistema. O sistema quer hoje, se você for contar, por exemplo, a gente está dizendo o seguinte: tenha kitnet e se aposente mais cedo, é um dos bordões, né? É uma das afirmativas. Então você vai lá e se aposenta conforme o governo quer o quê? Que você se aposente cada vez mais tarde. Então agora é homens com 65 anos e mulheres com 62 e meio, né? Então esse é o tempo que vai ser destinado para você. Não vale a pena você se aposentar com 50? Ganhar 15 anos aí, 12 anos. Eu aqui saí da corrida dos ratos com 47, estou com 51, faz 4 anos que eu vivo uma outra vida. E você, Patrícia, se aposentou com quantos anos? Também, eu me aposentei com menos de 40. Com menos de 40. E não quer dizer que não vai se aposentar de novo, porque basta continuar contribuindo, então é um valor que vai se somar ao outro, né? E acho que quando a gente fala de tempo, especificamente no segmento de kitnet, a gente está falando de tempo de acompanhamento de obra. Basicamente o que as pessoas estão querendo dizer é isso: eu não tenho tempo de acompanhar uma obra. O que se resolve aí é método, é planejamento. Então existem 1000 formas de você evitar, de você perder tempo, porque às vezes a pessoa tem a impressão de que para fazer uma obra, ela tem que ficar 8 horas sentada na obra vendo o pedreiro trabalhar. Não é assim que funciona, né, César? Não é, porque eu não consigo, quando eu fico, a gente está fazendo reforma
em 4 kitnets nesse momento, não é uma obra do zero, mas é reforma. Então a gente passa, curte, fotografa, conversa, aponta o novo caminho e vai embora. Não tem o que fazer, não tem o que fazer na obra, né? O começo de uma obra, para quem nunca fez uma obra, ele demanda um pouquinho mais de tempo para você aprender como funciona. Mas depois, não adianta, você vai, por exemplo, numa terça-feira de manhã, você passa na obra, os pedreiros chegaram, e aí você está lá, o que vai ser feito hoje? Olha, estamos virando a massa, vamos jogar um cimento aqui, vamos subir uma coluna ali, legal. Se tem um engenheiro, se tem um arquiteto junto, aí você chega lá e olha, então, esse é o programa? É isso aqui, então tá bom. Então amanhã eu passo aqui, porque hoje não vai dar. Tudo bem, amanhã você passa lá. Mas eu não posso passar durante a semana porque eu trabalho em outra cidade. Tudo bem, virei aqui na sexta-feira para ver a obra. O que aconteceu com a obra, o que avançou na obra. E assim, a gente já viu, uma vez a gente conversou com um engenheiro que ele estava com dificuldade numa obra porque o dono ficava dentro da obra e ficava mandando mudar a tomada de lugar. O dia inteiro, a equipe não conseguia avançar. Então, às vezes, você ficar demais dentro da obra até atrapalha o andamento dela. O que acontece quando você pensa em ficar dentro da obra? Quando você não confia na equipe. Isso é uma outra questão. Então, o problema que você tem que resolver, ele vem antes. Você tem que ter uma equipe de sua confiança e aí sim, você sabe que você entregou na mão, você sabe, olha, tem um planejamento, hoje tem que ser feito isso. Ok, amanhã está feito aquilo que tinha sido combinado? Foi feito. Ok, próximo passo. Não foi? Vamos ver o que aconteceu. Simples assim, não adianta ficar o dia inteiro. Outro pavor que as pessoas têm, César, é a história também tem a ver com planejamento, que é quando o pedreiro liga e fala assim, falta um cano. E aí você pensa que você tem que sair do seu emprego, ir lá para a loja, comprar um tubo de PVC e quando você entrega o cano, ele fala, então, também faltou uma lixa. E isso também se resolve com planejamento, porque aí ele vai te passar o que precisa de material para aquela semana, você já vai deixar tudo comprado e às vezes até deixar um esquema que você faz com as lojas, né, César? De já deixar autorizada a compra na loja, né? Sim, porque você vai de tempos em tempos, passa o cartão de crédito lá e quita, olha, você chega lá com o pedreiro e fala assim, esse aqui é o pedreiro tal, ele tá comigo, ele vai vir buscar material aqui. A loja recebe o pedreiro lá, ela te passa o WhatsApp, fala, olha, ele tá pegando isso, ok, autoriza. Aí você mesmo de longe, sabendo pelos itens que ele está comprando, em que pé que ele está na obra, em que passo que ele está na obra. Realmente, se ele comprou cola, né, cola PVC, porque o cano que ele pegou ontem, ele está precisando colar o cano hoje. Se ele está pedindo mais lixa e mais pincel e mais tinta, é porque ele realmente está naquela fase. E é importante, né, você está percebendo quando ele vai buscando as coisas, que você possa fazer um controle, né? Você fazer um controle, olha, cadê a tinta? Foi usada onde, né? Porque se você deixar muito frouxo, um pedreiro mal intencionado aproveita para pintar a parede da casa dele com a sua tinta, né? Acontece, infelizmente acontece. Eu já soube de pedreiro que fez uma casa inteira com material, mas não é o caso aqui da gente estar discutindo questão de lidar. Essa é uma outra conversa que a gente vai fazer um outro podcast sobre como você lidar com a equipe, né? Como você ter uma equipe enxuta, organizada e que não te lesa, né? Que só agrega valor para a sua proposta. O que você percebe quando você vai fazer a sua obra é que você fica tão apaixonado que você quer ir toda hora. E você vai na hora do almoço e você vai o tempo todo, porque é como um hobby. Tem gente que tem o hobby do aviãozinho, então ele pega o aviãozinho no fim de semana, durante a semana ele arruma o aviãozinho, ele arruma a rodinha, ele põe a gasolininha naquele, sabe aquele aviãozinho de motorzinho? É um hobby. E a obra, ela, quando você fica tranquilo em relação à obra, ela vira o seu hobby, gostoso dar uma passadinha na obra. Né? Pra onde você vai? Vou pra lá. Uma colega vai embora, outro sai do trabalho e vai pra lá. Você dá uma passadinha na obra. É muito gostoso. Acho que é um prazer. Quando você pega esse bichinho, esse vírus da obra, às vezes o seu dia foi ruim, você não conseguiu fazer nada de bom no trabalho, às vezes teve um pouco de frustração nos seus relacionamentos afetivos, ou de família, ou de amigos, aí você vai lá e chega na obra, alguma coisa cresceu. Avançou, legal de ver. Avançou, olha só que bacana. Mas, às vezes num dia ruim de chuva, tá lá o cara fez uma parede linda, verde, azul clara, e aí você fica confortado de um dia ruim. Você vai ter mais dias bons na obra do que dias ruins. Mas e quando vocês começaram? Era sempre assim? Vocês tinham tempo para ficar na obra? Porque eu até vou dar um parênteses aqui, que eu me recordo que eu encontrei você, César, há uns 10 anos.
Eu me recordo de você vir correndo, eu estava na obra quando você começou suas primeiras kitnets, e aí eu me recordo de você vir correndo, passar rapidinho e já sair, naquele sufoco. Por isso que eu tô perguntando isso. Como que você, quando começou, você planejava seu tempo? Como que foi? Não, foi muito difícil, porque, na verdade, o pedreiro que me ajudou a começar foi o pedreiro que disse que era fácil. Porque o arquiteto disse que era impossível, eu nunca tinha dinheiro suficiente, né? Eu tinha muita vontade. E o pedreiro que eu falei assim, olha, eu quero fazer umas 10 kitnets, e ele falava, é fácil. E aí foi, mas a gente não conseguia equipe, porque quando eu comecei a construir mesmo, forte mesmo, né? Não estou falando das 4 kitnets raiz, não. Daquelas 4 kitnets que eu fiz em 2001, que eu fiz com um pouco de arquiteto na história, mas depois eu acabei não tendo dinheiro para pagar mais ninguém, fui tocar eu mesmo, aí saiu a equipe, entrou outra. Mas nessa obra definitivamente, que consolidou o nosso projeto de 10 kitnets, o pedreiro falava assim, é fácil. Só que a gente não achava gente para trabalhar. Era em 2008, 2007. 2007, 2008. Muito crescimento no país e todos os pedreiros estavam empregados. Então foi difícil, ele começou a cavar a valeta sozinho. Ele falava, deixa que vai vir alguém. E aí realmente veio. Aí tinha um zelador, que é um caseiro de uma chácara próxima, que ficava lá de caseiro. Então ele veio, começou a cavar junto. E aquilo dava angústia, porque não andava, né? Era uma obra grande, eram 10 kitnets, então eram mais ou menos 45 metros, né? Só a valeta era 45 metros. E eles foram fazendo devagarinho, e aí depois a gente foi lidar com equipe. Eu dava aula em faculdade e trabalhava 8, 10 horas por dia na TV. E a TV me dava muita angústia, sabe, Laiane? Porque às vezes eu queria ir na obra e eu tinha que fazer uma reportagem a 200 quilômetros de distância. E eu indo para longe da obra. Aquilo me deixava muito angustiado. Às vezes eu estava indo assim na obra, cuidar da obra, aí o chefe ligava e falava assim, volta para a emissora, porque você vai ter que fazer uma outra reportagem. Então eu tinha muitas dessas dificuldades. E um detalhe interessante que acho que pouca gente vai encontrar. O meu pedreiro ele não tinha carro, então eu buscava ele em casa, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. E como ele não tinha carro, ele precisava realmente de um tubo de cola, de um MIPS, de um T, de uma conexão qualquer, eu tinha que levar para ele. E não tinha WhatsApp, né, naquela época? Nada, no telefone, o celular dele não pegava. E então eu ia lá, comprava... Aí ele pedia 3 curvas de cano, eu comprava 4, chegava lá e ele precisava de 5, né? Então isso foi uma coisa que me desgastou, me marcou muito, a falta de planejamento do pedreiro. Então a obra... Mas o bom é que não era por dia, era por empreita. Então ele, quando ele errava no pedido, que ele ficava sem trabalhar porque ele errava no pedido, ele não me culpava. Então a obra, as minhas primeiras 10 kitnets, eu peguei uma época que choveu tanto, que era para você ficar pronto em 5, 6 meses, levou 1 ano e 8 meses, não acabava nunca. E ficou muito ruim por causa das equipes que eu arrumei, né? E eu não tinha mesmo assim noção de nada, eu só tinha muita vontade de fazer. Pra você ter uma ideia, eu falava assim, não vamos passar massa corrida, vamos passar um cimentinho assim e pintar por cima. E foi, alugou, mas ficou horrível. Até hoje eu tenho kitnets, inclusive vou gravar um vídeo essa semana com um loft super querido, um loft super disputado. Ele vagou e tá já reservado, mas vai dar tempo. Ele ainda é de cimento fino assim nas paredes. Ele podia ser de massa corrida, mas é uma besteira assim, no começo a gente não sabe o que realmente é caro, o que é barato, a gente quer economizar. Então assim, até eu ir aprendendo, entender que melhor é melhor, né? Quando é melhor, a obra vai mais rápido, porque é para pôr porcelanato, sim, né? É para chamar talvez um gesseiro que vem, todo gesseiro faz aquela parede ficar lisinha, sim. Ele faz mais rápido, sim. Então quando você quer economizar, começa a ficar caro e complicado, né? Então, o que acontece? Desse começo, né, das primeiras kitnets até a 49ª, foi um processo de aprendizado que a gente conseguiu realmente transformar em método. E aí a gente entende hoje que a questão de falta de tempo, na verdade, é falta de planejamento e falta de prioridade. Então, resumão da história, para chega de desculpa, vamos no hashtag chega de desculpa, planejamento, prioridade, você mata essa questão de falta de tempo. Patrícia, você resumiu tudo. Porque é a solução da sua vida.
São os próximos 5 mil reais que vão entrar na sua conta se você fizer 10 kitnets, ou os 10 mil reais se você fizer 20 kitnets. Por que você não vai dar prioridade para isso? É urgente. Quem está no canal, a gente fala, cara, é hoje. Não pode pensar para o ano que vem. Ano que vem o outro já fez. É você, a vez é a sua. É a sua chance, é agora. Tem que começar de qualquer jeito. E quanto mais você prioriza a sua liberdade financeira, mais tempo você vai ter no futuro. É isso aí. Agora, a segunda desculpa, que essa também é uma das que nós mais recebemos, que é a seguinte, vem como um pé no peito, que é aquela mais ou menos assim: César e Patrícia, não tenho dinheiro para começar. Eu tenho certeza que vocês ou ganharam na Mega Sena, ou vocês já vieram, já têm riquezas, já tiveram recursos, vocês têm dinheiro, por isso que vocês têm 49 kitnets. E quando a pessoa fala isso, o que vocês sentem? Precisa ter dinheiro para construir? Quer falar? Começa você, depois eu arremato. Precisa ter dinheiro para construir. Precisa ter dinheiro. Mas precisa ter realmente a certeza de que o dinheiro, ele vem. O dinheiro vem porque, inicialmente, você tem que fazer a alavancagem. O que é a alavancagem? Reunir recursos. Esses recursos vão gerar novos recursos. Isso é o diferencial. Ah, mas agora eu não tenho. Calma que eu vou chegar lá. Você precisa fazer a sua primeira kitnet. Não, mas eu vou fazer minha casa própria. Ah, você faz a casa própria, acabou de fazer a casa, você tem o quê? Você saiu do aluguel. Ah, bom, você saiu do aluguel. Mas você tem talvez um monte de dívida, principalmente se você for contar com o governo. Aí você vai comprar essas aí do Minha Casa Minha Dívida. Todo mundo que compra Minha Casa Minha Dívida fica com Minha Casa Minha Dívida. São 10 anos pagando, 20 anos. E, eu saí do aluguel. Tudo bem, mas e se você tirasse da sua mente esse conceito de minha casa própria e colocasse o conceito de meu primeiro imóvel para renda? Vamos supor que hoje todo mundo queira ter seu primeiro carro. Meu primeiro carro. No meu tempo, 30 anos atrás, o primeiro carro de todo mundo era um Fusquinha. Todo mundo fala hoje do seu primeiro Fusquinha, que era o seu primeiro carro. Ou o pai deixava você dirigir, passava para você. Não tinha muitos carros, era o Fusca. Então, para todo mundo é o meu primeiro Fusca. Mas daqui a pouco, por exemplo, do jeito que está essa história de compartilhamento de carro, você pode ter o seu primeiro carro para negócio. Daqui a pouco pode acontecer, meu primeiro carro de negócio. Você compra um carro e gera uma renda para uma pessoa que precisa trabalhar como motorista de aplicativo. Você dirige durante o dia, ele chega em casa às 6h30 da tarde, aí aquele teu amigo que estava super sem dinheiro, pega o teu carro, lava seu carro, faz a manutenção para você, deixa com o tanque cheio de manhã e vai rodar e vai ganhar dinheiro. Aí olha, nossa, nunca imaginei isso. Era meu primeiro carro 30 anos atrás. E hoje, meu primeiro carro de renda. Você tem um carro de graça com alguém sustentando o carro para você. Tem muita gente que já montou empresa disso. Sabia? Tem gente com 6, 7, 8, 10 carros. Então, o seu primeiro imóvel de renda, ele está ali na frente. Você tem que alcançar ele. Aí tem vários níveis, tem vários estágios de dinheiro. Vamos sair do estágio básico. Eu sou um estagiário. Né? Eu estou na faculdade ainda, mas estou acompanhando aqui o Viver de Kitnets. Eu tenho 18 anos, eu sou o menor aprendiz, eu ganho um salário mínimo, minha família tem uma renda pequena e eu ainda tenho que contribuir em casa. Cara, então, pode não ser agora, mas nesse país existe um benefício que não existe em muitos outros países. Essa famosa famigerada poupança, que não rende nada, ela rende sim, ela rende juros compostos. Sabe o que é juros compostos? Laene, é você colocar só R$100 na poupança, aí, mês que vem, ela tem os seus R$100 lá, e tem mais 0,30, ou seja, tem mais R$3, não, R$3, não, sei lá, que seja R$2. Só que no outro mês, são R$102 e mais um pouquinho em cima. Se você ficar fazendo devagarinho, se só puder fazer isso, daqui 10 anos você tem o capital para fazer uma kitnet. Daqui 10 anos você vai ter o capital para fazer uma kitnet, só botando R$100 na poupança. 10 anos são quantos meses? 120 vezes. 120 meses. Mas então tá bom, minha meta hoje, eu tô tão apurado, tá tão difícil, que a minha única meta é para daqui 120 meses. Ótimo, só que no caminho vai acontecer coisa. Aquele dinheiro que você está aprendendo lá está se multiplicando. No caminho,
vai vir um dinheiro extra. Vai vir uma bicicleta que você vendeu, vai vir um chapéu que você vendeu, vai vir um frango que você ganhou na rifa, que você passou para frente por R$20. E você vai pôr na poupança. Aí você vai canalizar seu recurso. Então eu tô falando, serve pro menino de 16 anos que tá acompanhando a gente aqui. E tem, né, Patrícia? Tem. Tem meninada aí. Monge. Oi, ele tem 16 anos, tá acompanhando e já tá pensando no futuro, né? Não, é o futuro dele. Se você tem 16 e você guardar R$100 na poupança para daqui 20 anos, você vai fazer 2. Então daqui 20 anos você tem garantido R$1.000. Ah, mas R$1.000 é o quê? Pense na minha amiga arquiteta, mestrado e doutorado, aposentou com 3.200. Então, por pior que seja o seu cenário, em algum momento da sua vida você vai fazer. Só que existe 13º, existe férias, existe um ganho na venda de um automóvel que você vai ter lá na frente, existe um prêmio que você recebe, existe um monte de coisa que acontece, existe uma herança. Por exemplo, você vai receber uma herança daqui a 8 anos que você nem imagina que vai vir, infelizmente, talvez pelo passamento de uma pessoa que você ama, e você não sabe o que fazer com aquilo. Você divide para mais 3 herdeiros, uma casa lá de 90 mil, você fica com 30. Ah, mas você não tinha nenhuma ideia na cabeça, você rapidamente torra esse dinheiro. Né? Eu tenho um parentezinho na família aí que recebeu uma herancinha. Era pouca coisa, acho que R$20 mil. E imediatamente ele comprou um negocinho de andar no chão, assim, que custa R$2.000. Aquele... Como é que é o nome daquilo? Que você sobe em cima, assim. Que só tem 2 rodinhas, gente? 2 rodinhas. Pra que o cara foi torrar R$2.000 naquilo? E caiu uma semana depois, quebrou os 2 braços ainda. Ele podia ter guardado aqueles R$2.000 para começar a virar o jogo da vida dele. Resumindo, o dinheirinho dele já foi e ele está à espera de uma nova herança. Porque quando a pessoa recebe herança, ela se estraga totalmente. Ela passa a esperar mais herança. Né? Então agora, se serve essa estratégia para quem é apenas um menor aprendiz, aquele que entrou no mercado de trabalho com um salário, ele vai ter que arrumar dinheiro também, porque ele está ganhando R$1.300 limpo, né? Tem os recolhimentos, aí ele vai dizer, R$1.300 não dá para nada. Mas aí tem uma coisa chamada essencialismo, tem até um livro escrito, viu, Laiane? Depois vou comentar esse livro. Essencialismo é o que é essencial para você. Essencial para você é construir kitnet. Então, a força desse essencial vai fazer você guardar esses R$1.300 e não gastar um centavo. Mesmo. Ah, não, mas eu preciso morar. Então você vai morar num lugar que te cobre R$100, numa vaga de 4 com mais 12 pessoas. Vai! 12 pessoas, você vai ser a 13ª. Vai dormir em pé. Mas você está fazendo um passo atrás para dar 2 na frente. Né? E aí onde é que muda mais? Muda que você vai procurar um emprego onde você seja premiado pela sua própria capacidade, pelo seu próprio aprimoramento. Você vai lá e vai vender. Se você vender 1, você ganha comissão de 1. Se você vender 10, você ganha comissão de 10. E vai que você encontra algo realmente fantástico para vender, que você gosta muito de vender. E você vende 1.000. E aí você arrebenta. Eu já conheci vendedores, representantes comerciais, que venderam tanto que a empresa agiu desonestamente, diminuindo a comissão deles e fixando um teto para essa comissão. Para quê? Porque ele estava ganhando mais do que a própria empresa. Né? Teve um cara que eu entrevistei uma vez, ele chegou a ser secretário de desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. E ele tinha uma fábrica de escapamentos. Ele vendia essas pontas de escapamento, desses carros que o pessoal gosta de mudar a ponta de escapamento, ele vendia para o mundo todo. E ele disse que recebeu uma visita de um senhor que ganhava no último emprego R$40 mil. E aí ele falou assim, não posso pagar você porque você é um cara de R$40 mil. E aí esse cara falou para ele assim, pois é, esse é o meu problema, ninguém me contrata por nenhum dinheiro, mesmo que seja 10 mil, 15 mil, porque no meu último emprego eu ganhava 40 mil como Chief Executive Officer, que ele era CEO. E aí esse cara falou assim, mas não se preocupa não, eu só preciso que você me dê 6 meses aqui na sua empresa e você me diz o resultado que você tem hoje e eu vou dizer o resultado que eu vou te trazer. E aí ele passou o resultado, vamos lá, 300 mil por mês, e ele falou, eu vou te levar para 600 mil em 6 meses. E aí dali você tira o meu dinheiro. E aí ele fez o resultado. Então ele confiava na competência dele. E você pode ser uma dessas pessoas que simplesmente escolhe uma empresa com a qual você quer trabalhar e não chega para pedir emprego, nem com currículo não, você chega lá e faz a proposta, uma proposta de valor. E aí você vai conseguir o dinheiro para chegar nas kitnets.
Então, para encerrar, eu não vou nem falar nada dos funcionários públicos que ganham 5 mil, que aí isso aí já é kitnet. O cara que ganha 5 mil já é um rico, porque eu fiz 49 kitnets e me aposentei ganhando 5 mil. O máximo que eu ganhei na Globo, gente, foi 5 mil reais. Era o maior salário. E eles estavam de olho no meu salário, porque eu ganhava mais do que todo mundo, porque eu tinha 3 quinquênios. Sabe o que é quinquênio? Cada 5 anos você ganhava R$168. Então eu ganhava 3 vezes R$168. Então aquilo com acumulado lá, eu era um cara que ganhava R$800 a mais que o outro repórter, porque eu era antigo. Grande porcaria. Quando eu fiz a minha primeira kitnet, eu já bati os quinquênios. Só as primeiras kitnet. Ou seja, essa história de não ter dinheiro não é desculpa, né? Eu até me recordo quando eu tinha 18 anos, na época eu não trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha uma renda, e sem querer eu tava aprendendo a dirigir, e sem querer eu bati o carro do meu pai. Só que no carro do meu pai não fez nada. Fez no carro que eu bati, que foi um Kia Soul Zero. E só a plaquinha que amassou, alguns detalhes, eram R$350. Eu não tinha esse dinheiro. O que eu fiz? Fui lá, peguei minhas roupas, fui vender no brechó. Então eu acho que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né, Patrícia? E a gente... Tem um livro muito bacana. O César falou de um livro, eu já vou citar um outro livro na sequência, que é muito legal para essa... Porque tem gente que tá apurada realmente, tá endividada, é uma situação. Tem gente que senta e espera que... Ai, Patrícia, traga o dinheiro até mim para eu construir minhas kitnets. Não é assim, não cai do céu. Não cai do céu. Então vou dar uma dica de livro, que é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Leiam e aí vocês vão ver que não é sentar e esperar que caia do céu. Você está onde você se colocou, você vai para onde você se coloca. Então você vai correr atrás. Então assim, tem 1000 maneiras de conseguir dinheiro. Faz uma lista, 50 maneiras de eu conseguir dinheiro hoje. Porque tem uma história que eu ouvi uma vez que foi muito forte para mim. Por exemplo, eu não tenho nenhum dinheiro. Ok, se alguém chegar para você, vamos supor que você não tenha nenhum dinheiro, e alguém fale para você, olha, tem uma casa que custa R$40 mil. Não, a conta tá errada, é R$400 mil. A casa custa R$400 mil. Aconteceu alguma coisa, não se sabe por quê, bugou o sistema, a casa está sendo vendida por R$20 mil hoje. Comprovadamente, você sabe que aquela casa custa 400 mil, você tem certeza disso. Todas as casas naquele bairro custam mais do que isso. A casa de 400 mil reais, ela tá hoje custando 20 mil reais. Você acha que você não vai conseguir 20 mil reais? Você acha que você não vai ligar para pai, mãe, irmão, irmã, todo mundo e juntar os 20 mil e ir lá e comprar essa casa porque você sabe que vale? Lógico que consegue. Então aí, se conseguiu 20 mil reais para comprar essa casa, cara, 20 mil reais é o preço de uma kitnet, tá aí. Então às vezes a gente fica cego, a gente não quer olhar a possibilidade que está além dos nossos olhos. E para empreender, você tem que abrir e ampliar seus horizontes. Então tem que ver o que está atrás, tem que ver o que está além. Então faz uma lista mesmo, 50 maneiras de conseguir dinheiro. A primeira é óbvia, a segunda é óbvia, a terceira é esdrúxula, a 49ª, a 50ª serão vias reais de maneira de você conseguir dinheiro. E vocês têm dicas de como conseguir dinheiro? Como que vocês fizeram para obter capital? Várias jogadas, várias. Love money, a gente falou de emprestar de parente, fala aí, César, love money. A gente chama de love, né, porque love é amor e money é dinheiro, então o dinheiro do amor é o dinheiro de quem te ama. Então olha só, tô jogando uma responsabilidade para você. Tem pessoas que te amam? Tem, pai, mãe, tios, namorada, essa namorada aqui que virou esposa me emprestou tudo que ela tinha. Foi, peguei... Isso que é amor, hein? A gente estava namorando, eu precisava de 6 mil, ela tinha exatamente isso, de uma rescisão. Quando ela trabalhou no Mato Grosso, ela me emprestou. Depois que a gente estava mais junto mesmo, e infelizmente o pai dela faleceu, e lá na casa dela tinha um carrinho parado, um Corsinha azul, e ela começou a dirigir aquele carrinho. Até teve vários problemas mecânicos por falta de uso, porque ficou parada, ela aprendeu a dirigir o carrinho. E aí eu lembro que a gente vendeu por 9 mil aquele carrinho. Jogou nas kitnets também. Aí começou a entrar dinheiro, né? Aí eu fui e comprei um Meriva pra ela. Bonito, né? Falei, olha, aqui o Meriva, fomos lá, fizemos um rolo lá, compramos um Meriva. Eu juntei também dinheiro de uma outra rescisão, transferência, comprei o Meriva. Ah, é? Esse aí. Aí eu vendi o Meriva. Vendeu o Meriva. Na verdade, eu não vendi o Meriva, lembra? Olha só que interessante.
eu liguei no banco para fazer um autofinanciamento, que é você dar o seu carro em garantia para o banco, isso existe até hoje, e é o banco te empresta o dinheiro. E aí o banco falou assim, autofinanciamento é 5% ao mês de juros. Eu, nossa, que assalto, que é isso e tal. Mas e se eu fosse comprar um carro com vocês aí, eu ia pagar quanto de juros? Se você fosse comprar um carro de alguém, é 1,3. Eu falei assim, então minha esposa não pode comprar o Meriva, ou eu não posso comprar o Meriva dela? Eu falei, se vocês já casaram, vocês não tá no papel? Eu falei, por acaso ainda não, a gente a gente meio que foi casando aos poucos, né? E até oficializar, eu falei, ainda no papel não. Não deu meia hora, ela colocou 30 mil reais na minha conta, com um juro de 1,3. Quer dizer, quando você passa o seu carro de você para uma outra pessoa, como compradora, que no caso da família, o dinheiro fica na família. Então a gente teve essa salvação, assim, foi bem assim, eu tava no sufoco. Aí veio 30 mil, a gente botou nas kitnets, né? Aí depois, o que aconteceu? Entrou, fiz a campanha política, eu saí da TV para fazer uma campanha. Para eu sair da TV e fazer uma campanha, eu expliquei para o pessoal da campanha, falei assim, pensa bem, a Globo tem como política não contratar jornalistas por 5 anos, jornalistas que saíram da emissora e foram fazer campanha política, então eles botam na geladeira por 5 anos. Então quando eu fui para fazer o acerto na campanha política, falei, olha, eu preciso o equivalente a 5 anos sem trabalhar. Então veio uma grana substancial, eu fui na loja, separei um Toyota XEI 2.0 branco, sedã. Fiquei a semana inteira fazendo os documentos no nome da Patrícia, seguro, emplacamento, botei na loja, botei um embrulho de fita vermelha, levei a Patrícia na loja, demos volta nos carros usados e para sonhar com os carrinhos usados, ela ficou alegrinha e tal. Quando que a gente ia embora, assim, eu apontei assim aquele carro naquela peça que fica rodando dentro da loja, sabe, em destaque. Falei, e se fosse aquele ali? Ela, nossa. Eu falei, peguei assim o documento, falei, é seu. Aí foi aquela alegria. Mas flores. Todo mundo bateu palma, e depois, virou dinheiro, virou obra, foi vendido pra pagar a obra. Tá tudo certo. Tá tudo certo, vendemos o carro. Tá tudo certo. Paguei 72 na época, depois passou 2 anos, a gente vendemos por 55 mil. Foram 55 mil, foi pra cobrir conta, né, Patrícia? Sim, e é isso. E aí a gente tá falando, aí tem o Love Money, aí nessa pegada. Tem essa história do financiamento, se você tiver essa possibilidade de fazer essa jogada com alguém da família, que também é possível fazer? É possível. Também o César fez um esquema de FGTS. Esquema, a gente fala da impressão que é uma coisa errada, né? Mas não é legal o que ele tá fazendo. O que acontece? Ele tinha o dinheiro da FGTS preso, você não pode pegar o dinheiro da FGTS para a construção de kitnet, mas dá para usar para alavancar também, né, César? Eu fiz isso, eu tinha só 50 mil de FGTS, depois de 10 anos trabalhando, e aí eu achei, a corretora achou para mim um apartamento de quarto e sala de 50 mil, e aí eu comprei, fiquei com esse apartamento já à venda, e aí passou um tempo, vendemos por 50 mil também, e aí eu consegui ficar com o dinheiro, aí desse dinheiro deu 10 mil reais, eu dei de entrada no terreno, e com os 40 eu fui ali administrando no começo da obra. O Love Money, para encerrar, é você ter argumentos, né, acompanhando aqui o Viver de Kitnets e inclusive, né, a questão toda do nosso treinamento. Ali, apostila, é assim. Você cria fundamentos racionais para convencer um parente seu a tirar aquele dinheiro que está rendendo pouco na poupança para você pagar ou o juro da poupança ou até o dobro dos juros da poupança. Pelo menos o dobro você vai pagar em algum momento. E quando eu já falei isso aqui no canal, várias pessoas colocaram como comentário que realmente se beneficiaram da ajuda de alguém de dentro, de perto, de um amigo ou de um parente, e pagaram. E nem foi para construir kitnet, foi para outras coisas. Sempre alguém ajuda a gente para alguma coisa, mas como é kitnet, você tem 2 garantias. Primeiro, você está construindo um imóvel com o dinheiro de alguém que te apoia. O que essa pessoa vai ganhar se nada der certo? Se tudo der errado? Vamos que você fique doente e não possa mais tocar a obra. Ela imóvel tá lá. Ganhou um imóvel lá, uma coisa iniciada, que tem uma energia já, né? Esse é um cenário horrível, mas tem que pensar em tudo. Já é um baita de um argumento, né? É um baita. Se a pessoa, por exemplo, um parente, ela tem um terreno, vamos pegar esse terreno e vamos fazer kitnet em vez de fazer uma casa, aí a pessoa, tá bom, o que pode dar errado? Você vai ficar com as kitnets se eu não te pagar, se eu não te comprar o terreno lá na frente, ou dividir. Então,
E aí a renda, ela é de 1%. Então você gasta, assim, 40 mil reais para fazer uma kitnet, incluindo a área do terreno, né? E mais a obra, e você aluga por 500, isso é claramente o retorno de 1,25. 1,25, com 0,25 você paga o que a pessoa está recebendo da poupança, ainda sobra 1%, ou seja, você ainda pode amortizar, pagar mais rapidamente aquilo que foi combinado. Mais alguma dica? Sim, essa é polêmica, essa o pessoal não gosta, essa gera um monte de comentário, mas é uma possibilidade para quem não tem a disciplina de guardar. Porque quando César falou da questão da poupança, fala, mas a poupança é juros baixos, mas é o hábito de poupar. Isso é que faz a diferença, não é quanto ela paga de rendimento, é quanto a gente tem a capacidade de ir lá todo mês e guardar alguma coisa. E aí, para quem não tem essa disciplina, que no terceiro mês já viu um relógio novo, já pega todo o dinheiro da poupança e vai lá, compra, troca de iPhone, troca de celular, troca de carro, porque viu o dinheiro na poupança, já arranja dono pro dinheiro, né? Que às vezes eu brinco, tá arranjando dono pro dinheiro, né? Essa pessoa pode usar o consórcio. Ele é polêmico, né, César? Mas é uma maneira. O consórcio é você delegar a outra pessoa e pagar ela para te tomar o seu dinheiro todo mês, né? Porque você tem que pagar. Você assinou o contrato, você vai ter que pagar. Então vale a pena você que não tem disciplina de jeito nenhum começar a pagar um consórcio. Eu mesmo fiz um consórcio que eu parei de pagar e já tem muito tempo e faltam anos para eu receber aquilo que está lá. Eu vou receber um dia, mas é só depois do fim do consórcio, quer dizer, ele prende o dinheiro. E aí você faz um consórcio pequeno, de R$100, R$200, e confia que mais cedo ou mais tarde você pode receber o sorteio. E você ser sorteado para você começar a fazer a obra. Então, o consórcio te dá juros? Não, ele não vai te dar, ele toma, porque ele pega uma taxa de administração. Ele só serve para te ajudar a firmar compromisso. Uma vez que você assinou o contrato, ou você vai pagar todo mês um valorzinho, ou você só vai retirar o que você pagou no fim do consórcio, quando todo mundo tiver recebido, né? Então, vale a pena para a disciplina. Eu fiz previdência privada, sabe como é que eu fiz? Lá atrás, quando estava na TV, o banco veio com aquela conversa da previdência privada. E eu peguei uma previdência de R$74, que debitava da minha conta. E eu acostumei com aquilo. Você acostuma, é bom. Ela foi de 74 para 94, para 126, para 180, para 200. Aí veio uma troca de banco. A própria emissora trocou de banco, de prestador de serviço, banco. O banco veio com a mesma conversa. Peguei uma de R$50, só 50, e aí eles me davam uns benefícios lá. Tipo um especial maior e tal. E aquilo foi virando 70, 90, 100, virou 200 de novo. Então já tinha uma de 200 e outra de 200. Eram 400 por mês. E aí mudou de banco de novo. Começou com mais 70, 90, virou 200 de novo. Então tinha R$600 de contribuição. Eu me lembro que no apuro que eu estava lá, eu fui lá e saquei os R$30 mil que eu tinha. R$30 mil de previdência. E era vantajoso? Não, eu paguei imposto de renda, paguei uns 7 mil de imposto de renda, mas eram R$30 mil e naquela hora era fundamental. E aí passou um tempão, eu estava muito quebradão no banco, no Personalité, e aí a gerente falou assim, você não quer vir cobrir seu especial aqui não? Eu falei, não tem dinheiro agora não. Ela falou assim, por que você não usa a sua previdência? Eu falei, quanto que eu tenho aí? Ela, 60 mil, juro. E eu tenho 60 mil na previdência? Ela falei, então você vai baixar esse dinheiro, não vou pagar você, vai baixar em outro banco, eu preciso desse dinheiro. E aí fizemos uma conversinha ali, paguei 9 mil de imposto de renda daqueles 60 mil, fiquei com 51. Aquele 51 caiu na minha conta naquele mês, ainda fez o meu imposto de renda subir, caí na malha fina sem perceber, né? Eu tive que pagar de novo. Foi. Não sabia que tinha caído na malha fina, não paguei de 3 mil, foi para 12 mil, a gente teve que correr pagar. Mas eu me surpreendi, porque eu entrei numa poupança sem perceber. Isso é que é legal. Quando tira da sua conta corrente, todo mês um pouquinho, é o melhor jeito para a pessoa com dificuldade de guardar dinheiro, começar a guardar dinheiro. Então faça compromissos que debitem da sua conta. A famosa dívida com propósito, né? Dívida com propósito. E esse dinheiro virou kitnet. Tudo vira kitnet. Tudo pra nós vira kitnet. Tudo pra nós. Tudo vira kitnet. Nossa vida é em kitnet múltiplos de 500. Exatamente. Eu quero te perguntar uma coisa, você que está ouvindo a gente, que está assistindo, você vai ver ao longo de todos os comentários do nosso canal, as pessoas dizendo assim, fiz 3 e estou indo para 5. Fiz 10 e estou indo para 15. Você não vai ver fiz 100, estou indo para 80. Não tem.
Não tem alguém que fez 20 e está indo para 15, ou fez 10 e está indo para 2. A pessoa, se todo mundo de 10 está indo para 20, qual é a mensagem que você está recebendo? Que é viável, que é uma verdade. Você vicia naqueles R$500. Poxa, hoje eu tenho 10 mil, amanhã eu faço umas 2, entra mais R$1.000 todo mês. Eu precisei ficar 5 anos na TV para passar a ganhar R$168. Agora você vai fazer uma obra de 4 meses e passa para 500, e passa para 1.000, e passa para 1.500, e passa para 2.000. E ontem tinha um comentário, uma pessoa estava na fila do banco e disse que tinha 2 estudantes conversando. Uma menina morava num prédio de kitnets onde ficava o pessoal que trabalhava em call center. E o outro rapazinho ficava num prédio de kitnets que trabalhava, acho que, para uma indústria. Os dois dizendo, né, essa pessoa comentando, os dois dizendo: nossa, foi muito difícil conseguir uma vaga lá, teve que uma amiga segurar, avisar que eu estava vindo para a cidade. No meu também, eu queria morar no seu, mas não tem vaga. Aí a pessoa falou: César, realmente, agora que a gente está com os olhos e ouvidos atentos, a gente começa a perceber como é que esse mercado é bom. A pessoa achou o nicho ali, só mora gente de call center naquele prédio de kitnet, não sei nem que cidade que é, onde que é, e no outro só mora gente de uma determinada empresa. E todos os 2 prédios lotados, e tem que fazer esquema para poder entrar lá. Olha que legal! Tantos negócios não estão dando certo no Brasil e esse negócio bombando para todo mundo. Não tem ex-dono de kitnet. Né? Se você falar assim, tem ex-dono de kitnet, se eu achar, eu trago aqui pro canal para mostrar onde ele errou. E tudo que você foca também expande, né? Ontem a Patrícia comentou na live, tenho certeza que você tá aí pegando o formulário do terreno ideal, olhando para o terreno. Isso eu acho que é muito bacana também, né? As pessoas estão começando a sacar que kitnet é algo rentável, é algo lucrativo, e hoje é um dos melhores investimentos que tem aí para 2020, né? Considerado o melhor investimento, construção civil. Então, se você tá aí falando que não tem dinheiro, hashtag chega de desculpa. Isso não é desculpa para você não construir as suas kitnets. Tem que ir lá e fazer e dar um jeito. Agora, essa terceira desculpa eu acho que vocês vão gostar demais, porque a gente recebe muito isso no Instagram, no Facebook e no YouTube. A pessoa tá lá, ela quer construir kitnet. Ai, César, que bacana, gostei do canal, quero muito esse investimento. Você não vai falar da minha camisa? Ah, pode comentar. Ó, o que está escrito aqui? Eu estou sempre construindo a próxima. Em breve, em 30 dias, a gente vai inaugurar a 50ª. E você, Patrícia, o que está vendo? Eu vivo de kitnet. Eu vivo de kitnet. De pensar que ela não sabia nada de kitnet há vários anos e hoje ela sabe tudo, né? E ela curte essa proposta aqui. Fui eu que trouxe para ela, né? Mas hoje a gente é junto e misturado, não tem mais quem sabe mais que o outro, né? Porque é o dia inteiro a gente na jogada. César, olha aqui, que esse problema para resolver. Tem essa história aqui, ó. Como é que você faz? Né? Não tem muito um surpreender o outro. Um sabe mais ou menos o que o outro vai decidir em relação a tudo, né? E é interessante porque eu aprendi com o César, e o César aprendeu por erro e acerto, porque não tinha um norte, né? Era assim, quebrando a cabeça, errou, tropeçou, aprendeu. Aí não erra de novo. Aí ele fala pra mim, ó, Patrícia, aconteceu isso, aqui a gente não pisa mais. Ok, eu aprendi. Então aí as pessoas que estão chegando agora, elas já têm o canal. Então elas já pegam isso num outro patamar. Ela fala, aqui em todos esses passos eu não vou errar. Aí pode errar num outro que não apareceu ainda? Pode. Aqui, olha, isso é novidade pra mim. E aí vem com a gente. Então isso é diferente, porque você já tá num outro patamar de aprendizado. Você já tem uma referência. Já tem quem foi lá e pisou no buraco pra você. Você não vai precisar pisar no buraco, eu tô inteiro fortalecido. Aqui, ó. E no mato engorda. E animados, né? E animados. A gente vê muita gente, às vezes, que chega no canal, perdão, já cortando, às vezes a pessoa chega desanimada, né? Porque a pessoa não fez sem método e aí às vezes tem frustração. Isso acontece, né? Em qualquer negócio. Se você abrir uma mercearia e não tiver método no seu negócio, meu amigo, você vai sofrer. Faz parte, né? Então aqui a gente dá esse embasamento. Isso que é bacana. Eu queria saber se não tem que pedir pro pessoal curtir.
Não, porque acho que é podcast, né? Ah, então faz só um joinha na sua frente aí pra alguém ver que você tá feliz. Mas se você estiver vendo no YouTube, né? se você estiver vendo no YouTube, você dá like. Se você estiver ouvindo no Spotify e não estiver dirigindo agora, você faz um joia, ou pelo menos um joia mental pra gente, A tá gente bom? recebeu uma boa vibração, né? Tá tudo certo, né? E tá tudo Só certo. que muitas dessas pessoas que vocês comentaram, elas olham pra vocês e elas se inspiram. Elas ficam, nossa, meu Deus, eu preciso construir kitnet. Eu vou pegar as dicas do canal, eu vou sair no meu bairro, nossa, eu vou construir kitnet. Ah, mas a minha cidade só tem 10 mil habitantes, é muito pequena. Ah, acho que não vai rolar. E aí ela acaba desanimando. Isso é ou não é uma desculpa, Patrícia e César? Meu, nem vou falar. Fala você que você quiser falar, porque eu fico com raiva quando alguém Eu vou fala começar da conta básica de uma cidade com 10 mil habitantes. Quantas kitnets você vai construir? Você vai construir 4? Vai construir 5? Vai construir 10? Então você não precisa que tenha 1000 pessoas para morar na sua kitnet. Você precisa acertar o seu público. Primeira coisa. Você vai ter um público específico que você quer que more na sua kitnet. Não precisa que, mas a minha cidade tem um ticket baixo, as pessoas ganham uma renda baixa. Você não vai focar nessas pessoas, você vai focar no seu público específico. Então, é pequena, mas assim, pequena 10 mil, você não tem condição de atender 10 mil pessoas nas suas kitnets. Então, você tem 4 vagas, você tem 5 vagas. Então, o que é uma cidade pequena? Sendo que você tem 4 ou 5 produtos para oferecer, ou 10. É. Aí você fica assim, por que eu falo que eu fico com raiva? Porque tem gente que fala assim, na minha cidade tem muita kitnet. Aí, tá. Esse é o próximo tema, tema. Mas aí chega aqui e fala assim, aqui na minha cidade não tem nenhuma kitnet, que é tipo, caramba, meu, é a sua vez, é a sua chance. Na minha cidade não tem nenhuma. Na hora que você começar a fazer a sua, você vai ver um monte de gente começar a fazer, mas só que você já tá na frente, você já tem know-how, você já sabe como é que faz. E outra, isso é uma questão de a história de enxergar a oportunidade, sabe aquela coisa de virar a chave? Põe na sua cabeça, vira a chave pro empreendedor. A pessoa vê como problema. Na minha cidade não tem nenhuma kitnet, a pessoa enxerga isso como um problema. Meu, você tá numa cidade que não tem concorrente, caramba! Você tá no oásis, você tem que aproveitar. Entende a diferença? A pessoa fala, mas na minha cidade não deve dar certo, porque não teve. Cara, vai lá e faz! Vai lá e faz. E mesmo que ela não seja uma kitnet que você acredita que vai te render R$500, porque o poder aquisitivo é muito baixo, tem que entender o seguinte, o terreno também custou barato. Tudo custou mais barato. Então, se você vai alugar por R$350, você pagou lá, às vezes, 20 mil num terreno, que numa cidade como São Paulo custaria R$700 mil. Né? Um lote no centro de São Paulo, se achar, é perto de 1 milhão. Então você tem que fazer um prédio. Aí outra coisa, agora vai lá em Minas, pega lá um terreno tranquilo, numa cidade pequena, com 19, 20 mil habitantes, custa lá 40 mil. Eu tô com um terreno em Minas Gerais de 400 metros, né, na cidade que minha mãe nasceu. Vou entregar esse terreno por 50 mil, escriturado, documentado. Minha mãe pagou, minha mãe faleceu, deixou esse terreno, mas eu não vou naquela cidade mais, meus parentes ainda estão lá. Ela pagou e IPTU desse terreno 45 anos. Eu vou vender por 50 mil, não tem quem compre. Não tem. Então, uma pessoa comprar um terreno de 400 metros por 50 mil, um terreno desse cabe 20 kitnets. Ela vai fazer quanto vai custar o terreno em relação a cada kitnet, divide 50 mil por 10 kitnets, já daria 5 mil a área do terreno para kitnet. Aí você vai vir sair 2.500 de terreno para uma kitnet. Aí você gasta lá com pedreirinha ali, faz uma kitnetinha bacana. Quem é que vai morar nessa kitnet? Primeiramente, as pessoas preferem economizar com moradia. Então elas vão optar pelo aluguel mais em conta. E a kitnet ela é mais fácil de limpar, manutenção. A pessoa que vem na sua cidade para trabalhar no INCRA, para trabalhar no IBGE, para trabalhar no fórum, para trabalhar no posto de saúde, ela não é da cidade, ela não quer uma casa de 3 quartos. Ela quer um xodó. Ela quer um cantinho ali. Uma coisa linda, um mimo. E é isso que a gente está ensinando aqui. Olha, faça da sua kitnet um oásis de excelência. O que é um oásis? O oásis é onde você encontra tudo de bom no deserto. Aquela ilhazinha verde com água, cachoeira, com lagos plácidos maravilhosos. Então, aquela cidade ela pode ser super sem graça.
né? Cidade pequena, com coreto na praça, o povo andando devagarinho no sol. Mas aí, de repente, quando você vai e abre a porta da única kitnet que existe na cidade, uau, meu, que coisa moderna, que coisa avançada, é aqui que eu quero ficar. Às vezes tem um adolescente na cidade que está trabalhando no supermercado, na farmácia, ganhando ali seus 1.100. Ele não quer ficar com o pai dele, ali na sua rua tem. Não quer ficar com o pai e com a mãe, mas também não quer ir para longe. Então, mãe, aluguei ali uma kitnet de R$400, vai dormir. Então, quer ir pra baladinha, quinta, sexta, sábado? Não precisa chegar em casa, abrir porta, né? Vai pra sua kitnetinha, vai receber seus amigos, tocar violão. Então, se você não foca, não imagina que existe isso, aí você vai ficar desanimado. Então, cidade pequena, você não... Se você for uma pessoa muito medrosa mesmo, você faça 2. E se ninguém quiser ficar porque é pequenininho, você vai lá e pum, quebra a parede, abre e fica o que tem já na cidade, mais uma casa. Então, o número de habitantes não é desculpa para a pessoa não começar a construir kitnet. Não. Definitivamente. Falamos juntas aqui. Agora, outro caso que também é muito comum e agora é mais ou menos o oposto. A minha cidade é muito grande. E eu observei muitas kitnets. César e Patrícia, tem muitas kitnets na minha cidade. E se eu fizer, eu vou ser mais um. E agora, o que fazer? É melhor eu nem começar a construir kitnet. Como que vocês lidam com essa desculpa? Com amor. Com amor. O pessoal que fez kitnet até agora, fez kitnet sem o conceito, sem a filosofia. Então eles fizeram mesmo baias. Sabe o que é baia? Baia é onde você coloca cavalo. Eu já vi baia muito melhor que kitnet. Provo pra você que aqui na nossa cidade tem um Aras, né, Patrícia? Chiquérrima. Que as baias são mais bonitas do que as kitnets que a gente vê por aí. Então, o pessoal que teve a sacada de fazer kitnet até agora fez para ganhar dinheiro. Não tem amor. Ó, tá aí, é 500, é esse quadrado aí. Aqui mora uma família, aqui mora um cara com 2 cachorros, aqui mora um cara com guaxinim, aqui mora um cara com gato, ali mora uma pessoa com 3 filhos e uma pessoa que faz trabalho em casa, que faz barulho, outro que toca bateria, taca todo mundo pra dentro, entendeu? E aí é ali que você vai morar. Então, se começar sem amor, sem propósito, não tem porquê. Porque aí, até agora, olha, mesmo fazendo desse jeito, essas pessoas estão lotadas. Entendeu? Mesmo que de cada 100 pessoas, só 2 queiram ficar lá, ele tem 100 pessoas, então ele é arrogante, mal criado, o dono, mal educado, porque ele, se você falar assim, eu vou ver o que tem por aí, o cara já nem atende mais você no telefone. Você tem que chegar e pegar correndo. Então, esse pessoal que está indo ver essa kitnet, que ele fez mal ajambrada de qualquer jeito, esse pessoal está esperando você aparecer. Esse pessoal fala, meu Deus, quando é que vai surgir aquela kitnet que eu realmente vou ter dignidade? Essa kitnet não existe ainda, entendeu? Quando existe, numa cidade grande, ela não é R$500, não, ela é R$1.500. É aquele cara que sabe o jogo, aí ele joga grande, ele joga um jogo grande, ele joga um jogo de ter portaria, recepção, camareira, vários serviços, máquina de Coca-Cola, vende empachine de café. Tem esse outro nicho, portão eletrônico, porteiro, aí vai para R$1.700, R$1.800 uma kitnet dessa. O cara ganha os tubos, ele agrega vários valores. Agora, a intermediária ainda não surgiu com a gente, que é aquela feita com capricho, com economia, com gosto e com seus diferenciais. No atendimento, na seleção das pessoas que vão morar, né? Em que um vizinho sabe que o vizinho é uma outra pessoa igual a ele, que tem as mesmas preferências, os mesmos hábitos, a mesma necessidade de silêncio, de tranquilidade. Então, isso é uma filosofia que a gente discute o tempo todo e que a gente aplica no nosso sistema aqui. A gente, para poder aplicar, a gente recusa muita gente, todo dia. Todo dia a gente recusa. A gente fica ali, cadê você? Cadê você? Eu sei que você existe. Sabe? Eu estava assistindo aquele filme no Netflix chamado Messias. E acho que é do Messias, que é esse filme, que ele falou assim, o pai falou para a filha assim, a filha estava meio frustrada com a mãe que tinha falecido. Ele falou assim, olha, sua mãe, ela sofreu vários abortos, mas ela não desistiu de engravidar, porque ela sabia que você estava lá. E ela insistiu até achar você, então você é um presente de Deus. Então quando a gente está com a nossa kitnet,
A gente está vibrando para achar aquela pessoa. A gente sabe que ela está procurando a gente. E a gente precisa achar. Quando ela chega, é um velho amigo. Achei você, graças a Deus. Então, a gente se coloca numa estratégia de estar presente, assim, delicadamente nas redes sociais, para que aquela pessoa nos encontre. Quando ela encontra, é uma parceria que dura 2, 3 anos, 4 anos. Entendeu? Isso é muito bacana, né, César? Eu acho que é incrível. E também tem a quinta desculpa que as pessoas usam também, muitos dos nossos seguidores nos enviam, principalmente seguidores que estão fora do Brasil. Porque eles veem o canal, eles se inspiram muito com a história de vocês, mas eles ficam naquela, será que eu vou construir kitnet? Porque construir kitnet à distância é muito complicado. Será que eu vou conseguir administrar da maneira que se deve? Será que eu vou conseguir colocar o método César Barroso Patrícia? Vou colocar o método lá. Será que eu vou conseguir administrar a obra à distância? Isso também é uma desculpa que impedem as pessoas de continuar. Como que vocês lidam com essa desculpa? Pedágio. Ou você tá perto ou você paga um pedágio, né? Mas não pode desanimar, não. Não posso nesse momento porque eu sou adido cultural da Grã-Bretanha. Tudo bem, você tá ganhando 40 mil lá, 50 mil, não vai cuidar de perto da sua unidade geradora de 10 mil reais? Então você vai deixar de ganhar uns 2 mil aí a cada 10 mil para ter uma imobiliária cuidando para você ou uma pessoa de confiança. Nada demais. Tudo bem, tudo bem. Faça e delegue para algumas pessoas, ou uma pessoa física que você conhece, ou uma pessoa que está numa boa imobiliária, que sabe fazer a vistoria, sabe fazer pequenas reformas e manutenções, sabe fazer contratos, sabe fazer a vistoria de entrada e de saída, que é importante para preservar o bem. Então você cuida de fazer a obra, inaugura o seu apartamento. O que eu não delego de jeito nenhum é a filtragem, o atrair para colocar lá dentro. Porque assim, eu já ouvi dizer que existe imobiliária que consegue manter tudo cheio, prédio de uma pessoa. Mas a nossa experiência é o seguinte, você pode cadastrar tudo em imobiliária. Elas levam 6 meses para trazer uma pessoa. Sabe? É um sistema que não está funcionando, imobiliária. Ela põe a sua foto, seu cadastro lá, e dane-se você. Você pode chegar lá e perguntar por uma kitnet no seu bairro, onde está a sua kitnet, ela vai dizer que não tem. Eu já vi isso. Eu falei, você tem kitnet no bairro tal? Não, não tem não. E a minha estava cadastrada lá. Então é uma desorganização, né? E por que é desorganizado? Porque a imobiliária ela precisa vender imóveis que rendem muita comissão. Casas de 1 milhão, de 500 mil para cima. Kitnet, R$500 de aluguel, ela vai pegar o primeiro aluguel seu. Então, ela não conecta, a menos que você tenha realmente... eu tenho 2 casos em que eles têm mais de 40 apartamentos, então eles não pagam o primeiro aluguel inteiro, pagam a comissão menor, mas no volume compensa trabalhar um pouco mais de empenho. Agora, com o que a gente faz, o jeito que a gente faz, é o seguinte, a gente curte atrair as pessoas para o nosso WhatsApp, o meu WhatsApp toca o dia todo, eu me distraio, é o meu lazer receber as pessoas, conhecer as pessoas e encaminhar as pessoas, é para ter a mesma coisa. Tá encaminhadinho, aí sim, você olha, imobiliária, pode fechar o contrato com essa pessoa aqui. Quer dizer, a imobiliária vai lá, vai fazer a anamnese, que quer dizer, fazer a verificação da ficha, e aí dali o procedimento você pode deixar com a imobiliária. Então dá para fazer. No começo é melhor que você esteja à frente, até você saber fazer. Quando você souber fazer, aí você vai saber mandar. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Meu pai falava, para você saber mandar, você tem que saber fazer. E na obra é a mesma coisa, né? Que a gente fala, que a gente defende que você faça e que você acompanhe a obra, mas é óbvio que desde que você esteja fisicamente presente para poder acompanhar. A gente fala assim, você pagar uma construtora, por exemplo, encarece? Encarece. Você pagar para o engenheiro estar à frente da obra de fato ali todo dia, encarece? Encarece, mas se a sua situação estou fora do país, estou fora do estado, é melhor que você pague esse pedágio para também não deixar, Deus dará, deixar de qualquer jeito. E isso vale para qualquer negócio, né? Não é só no negócio de kitnet. Experimenta abrir um mercadinho e largar para ver o que vai acontecer com o mercadinho, né? Tem que acompanhar, não tem jeito.
Tendo alguém de confiança também pode funcionar, né? Não só imobiliária. Se você tem alguém de confiança, eu acredito que dá para administrar kitnets à distância ou não. Tem várias pessoas de outros países que já estão fazendo parceria com parentes que estão no Brasil para acompanhar a obra e para depois ajudar na gestão. E tem engenheiro especializado em tocar obra também, né? Isso é legal, isso é legal. Domingo nós fomos almoçar no Padovanello, um restaurante que a gente gosta, e aí eu pedi para chamar lá o Regis e o Fernando, são os dois garçons que atendem a gente. E o Padovanello, o cara realmente é de Pádua, né? E eu soube há vários anos, fazia anos que a gente não ia no restaurante, e eu sabia que o dono estava doente. E aí realmente ele faleceu faz acho que 2 anos. E aí eu falei assim, então quem está cuidando? Aí o Fernando, garçom, ele falou, eu. Mas que tá cuidando para quem? Para a esposa. A esposa, ela não sabe nada. Então, e o restaurante é lotado, né, Patrícia? Com a mesma qualidade. Mesma qualidade, restaurante lotado. E o garçom que eu gostava, que faz 20 anos que eu vou lá, que tá lá, ele virou pessoa de confiança e mantém, porque é uma pessoa mais especializada que a dona. Então você pode ter a sorte de achar uma pessoa mais especializada no seu negócio do que você mesmo. Alguém que já está no jogo, né, que já sabe jogar, perfeito. Então dá sim, é super tranquilo, é possível sim. Às vezes uma pessoa que está na corretagem de imóveis, né, que sabe fazer reforma, que sabe chamar pedreiro, acho que uma parte difícil é você ter a pessoa de manutenção. Hoje a gente tem, eu ligo, é pelo WhatsApp, o cara vai, faz, manda foto, manda vídeo, tô fazendo, tô colando, manda vídeo, manda foto, eu mando foto, ele me pede um produto, ele bate a foto, acha na internet. Ele quer uma máquina, uma coisa, um aparelho, ele pesquisa na internet, faz o print da tela, me manda, eu compro pelo correio, né? Pelo correio não, compro pela internet, chega pelo correio, eu entrego, tudo flui. Ou seja, mais uma vez aquela história, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Não basta você ficar só olhando, não tenho tempo, não tenho dinheiro, minha cidade é muito pequena, tem muita kitnet na minha cidade, não dá para administrar a distância. Tudo se dá um jeito. Então, pessoal, a gente vai chegando ao final desse podcast. Já? Esse foi o terceiro podcast do Viver de Kitnet. Mas antes da gente terminar, eu gostaria só da gente fazer um bate-bola, jogo rápido aqui. Eu vou falar as objeções para vocês, tudo isso esses mitos que as pessoas têm, essas desculpas, e vocês vão falar em uma frase, tá? Então vamos supor que eu sou o seguidor de vocês, aquele que quer fazer kitnet, e vocês vão falar em uma frase só para inspirar essas pessoas a fazerem. Vamos lá? Vamos primeiro começar aqui, César e Patrícia, eu vou falar e vocês... Não vai combinar nada antes? Não, bate-bola, jogo rápido. Então vamos lá. Desculpa número 1, não tenho tempo. Quem quer, arranja tempo. Planejamento, prioridade. Não tenho dinheiro. Quem quer, reduz despesas, modifica o seu estilo de vida e acumula capital. Guarda dinheiro, começa hoje. Mas minha cidade é muito pequena. Essa é a sua oportunidade. Foca no seu público. Mas tem muita kitnet na minha cidade. Ninguém faz com o amor que você faz. Faça melhor com mais qualidade. Não dá para administrar kitnets à distância. Encontre pessoas tão boas quanto você e pague bem a elas. Pague pedágio e seja feliz. Incrível, pessoal! Então a gente vai chegando ao fim. Este é mais um canal para trazer assuntos relacionados ao universo das kitnets e aprofundar ainda mais os temas que inclusive são sugeridos por vocês, nossos seguidores, no YouTube, no Instagram, no Telegram, no Facebook, os nossos alunos do treinamento. Para você que ainda está na correria dos ratos, a corrida dos ratos, que é a correria total de uma vida de um colaborador e não tem aquele tempo para assistir os nossos vídeos do YouTube, não se preocupe. Agora você poderá ouvir os nossos podcasts no Deezer, Spotify e outras plataformas mundiais. E se você tem uma sugestão de tema, mande pra gente pelos canais do Viver de Kitnet, Face, Instagram e YouTube. Nós receberemos com muito carinho. Desde já, o nosso super obrigado por esse bate-papo bacana. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau, obrigado! Valeu! Valeu. Tchau!